Oi gente, espero que todos estejam bem. Hoje daremos início a uma série de vídeos sobre os 5 sentidos especiais. E diferente dos 5 sentidos que a gente aprende durante toda a nossa vida, os 5 sentidos especiais eles são a visão, a audição, o equilíbrio, a gustação e a olfação. E eles são processados pelo nosso sistema sensorial. Primeiramente, nós vamos abordar sobre o sentido da gustação. O paladar é mediado pelos botões gustatórios, pequenas estruturas localizadas na língua, em maior concentração, mas também podem ser encontrados no palato, faringe e epiglote. Dentro destes botões gustatórios temos células especializadas chamadas de células do tipo 2 e 3. As células do tipo 2 contêm receptores acoplados à proteína G, que iniciam a cascata de sinalização intracelular. Não liberam neurotransmissores convencionais, em vez disso, liberam ATP como molécula sinalizadora, para ativar os neurônios gustativos primários. Já as células do tipo 3 liberam serotonina como neurotransmissor para transmitir o sinal ao sistema nervoso. São as únicas células gustativas que formam verdadeiras sinapses com os nervos gustativos. As células especializadas do paladar possuem microvelocidades que entram em contato com os compostos químicos dos alimentos. Diferentes partes da língua detectam todos os sabores, mas algumas áreas são mais sensíveis que outras. Para iniciar a fisiologia do sentido da gustação, o alimento entra em contato com a língua e ativa as células da gustação. Também chamadas de botões gustativos, essas estruturas são localizadas na superfície dorsal da língua e contêm células receptoras do paladar. Lembrando que cada alimento tem um gosto diferente e nós seres humanos conseguimos sentir os seguintes sabores: doce, umami, amargo, azedo e salgado. Cada célula possui um poro gustativo, por onde as moléculas dos alimentos entram em contato com os receptores sensoriais. E em seguida ocorre a ligação dos compostos dos alimentos aos receptores das células gustativas. Os diferentes sabores são detectados de maneiras específicas. O doce, os açúcares, os umamis, glutamato e os amargos alcaloides, como a cafeína, por exemplo, ligam-se a receptores acoplados à proteína G, a CPCR. Esses receptores ativam uma cascata de sinalizadores dentro da célula. Já o azedo, que são os ácidos como os sabores cítricos, como laranja, a gente tem o H+ dos ácidos entra diretamente nas células através dos canais iônicos. O outro sabor que temos é o salgado, dos sais como o cloreto de sódio, o sal de cozinha, onde o sódio entra em contato com os canais específicos e gera resposta das células. Logo após isso, ocorre a ativação intracelular e a liberação de cálcio, onde as moléculas dos alimentos dissolvem-se na saliva e interagem com os receptores específicos na membrana das células gustativas. Os sabores doces, umamis e amargos ativam receptores acoplados na proteína G, gerando sinais intracelulares que resultam na liberação de ATP, como os neurotransmissores. Sabores salgados e azedos ativam canais iônicos diretamente, permitindo o fluxo de sódio ou de hidrogênio, sendo o sódio para o sal e o hidrogênio para o ácido, assim despolarizando a célula e enviando o sinal ao sistema nervoso. Uma vez que essas moléculas de alimentos se ligam aos receptores, se elas forem doces, umamis ou amargas, a ativação dos receptores de GPCR ativa uma cascata de sinalização, que leva ao aumento da concentração de cálcio dentro da célula. Se ela for azeda, no caso ácida, o próprio influxo de H+ altera os canais iônicos, permitindo a entrada de cálcio. Então, há a liberação de neurotransmissores para os sabores doce, umami e amargo. A célula gustativa libera ATP, como molécula sinalizadora. Para o sabor azedo, a célula libera serotonina. Com o aumento de cálcio dentro das células, ocorre a liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores ativam os neurônios gustativos primários. Esses neurônios levam o sinal aos nervos cranianos responsáveis pelo paladar. O nervo facial, 7, ele leva as informações à parte anterior da língua. O nervo glossofaríngeo, 9, leva informações à parte posterior da língua. E o nervo vago, 10, leva informações da faringe. Esses sinais são enviados ao tálamo e posteriormente ao córtex gustativo do cérebro, onde os sabores são identificados. Vocês sabem por que o café parece mais amargo depois que comemos algo doce? Acontece devido a um processo chamado adaptação sensorial. Quando comemos algo muito doce, os receptores gustatórios para o sabor doce ficam momentaneamente saturados. Significa que quando tomamos café,
Logo depois, os receptores doces não conseguem responder tão bem ao açúcar presente na bebida. E como esse sabor doce não é percebido com a mesma intensidade, o amargor do café se destaca mais, fazendo parecer que ele está sem açúcar. Isso pode acontecer com vários tipos de alimentos, bebidas, desde que os receptores gustatórios fiquem saturados. Então, de maneira bem resumida, a fisiologia da gustação ela inicia-se quando o alimento se dissolve na saliva e entra em contato com os botões gustativos. Dentro desses botões a gente encontra as células especializadas do tipo 1 e do tipo 3, e as células gustativas detectam moléculas específicas que ativam as vias intracelulares. O cálcio se acumula na célula e libera os neurotransmissores. E esses neurotransmissores gustativos primários transmitem sinais para o cérebro. E o cérebro interpreta os sinais e aí gera o sabor que a gente sente ao colocar o alimento na nossa boca. Como sentimos os odores? O sistema olfatório está localizado na parte superior da cavidade nasal, onde encontramos o epitélio olfatório. Ele contém 3 tipos principais de células que desempenham papéis importantes no processo de percepção dos cheiros. Elas são neurônios olfatórios, que possuem cílios e estruturas responsáveis por captar moléculas odoríferas. Células de suporte auxiliam na manutenção do ambiente olfatório, garantindo que os neurônios funcionem corretamente. E células basais são responsáveis pela regeneração dos neurônios olfatórios, que se desgastam constantemente devido à exposição direta ao ambiente externo. E como acontece a fisiologia da olfação? Primeiro, a gente tem a captação do odor, que é quando expiramos e as moléculas odoríferas dissolvem-se no muco olfatório, que reveste o epitélio olfatório. As células de suporte auxiliam na regulação desse ambiente, garantindo que os neurônios olfatórios possam interagir com os odores de maneira eficiente. Em seguida, a ativação dos receptores olfatórios, onde as moléculas de odor entram em contato com os receptores olfatórios presentes nos cílios dos neurônios olfatórios. Esses receptores são acoplados a uma proteína G especial chamada de Golgi, que inicia a cascata de reações químicas dentro das células. Essas reações químicas geram sinais elétricos, que são a despolarização dos neurônios. A ativação da proteína Golgi leva ao aumento da concentração de AMPC, adenosina monofosfato cíclica, dentro do neurônio. A adenosina monofosfato abre os canais iônicos, permitindo a entrada de íons de sódio e de cálcio. A entrada desses íons gera um potencial de ação. E então, o potencial de ação percorre os axônios dos neurônios olfatórios que se agrupam para formar o nervo olfatório. Esse sinal chega ao bulbo olfatório, onde é processado e refinado antes de seguir para o córtex olfatório primário. As células basais garantem a renovação constante dos neurônios olfatórios, permitindo que o sistema olfatório continue funcionando mesmo após danos. O sinal olfatório também é enviado ao sistema límbico, que está associado às emoções e à memória. Isso explica por que certos cheiros podem trazer lembranças marcantes ou despertar reações emocionais. Uma patologia advinda do mau funcionamento do sentido olfatório é a parosmia. Ela ocorre quando há má transmissão ou mau processamento das informações olfativas, levando à percepção errônea dos cheiros. A primeira causa dessa patologia pode ser a regeneração anômala dos neurônios olfatórios, que, após um dano às células olfatórias, a regeneração pode ser defeituosa, reconectando os neurônios de forma errada, levando aos cheiros distorcidos. Pode ocorrer por conta de infecções virais, como o Covid-19, por exemplo, ou lesões traumáticas no nariz ou exposição a toxinas. A segunda causa pode ser a disfunção no bulbo olfatório, que é responsável pelo processamento inicial do olfato, podendo interpretar erroneamente os sinais vindos dos receptores olfatórios. Pode ser ocasionado pelas doenças neurodegenerativas, como Parkinson ou Alzheimer, ou lesões traumáticas. A terceira causa pode ser alterações no sistema límbico ou no córtex olfatório, uma vez que o córtex olfatório é responsável pelo processamento final do sentido do cheiro. E qualquer alteração nessa região pode causar percepção errada dos cheiros. Pode ser ocasionada por epilepsia no lobo temporal, AVC ou ansiedade e depressão. Então, de maneira bem resumida, a fisiologia da olfação se inicia quando as moléculas odoríferas entram no nariz e dissolvem-se no muco olfatório. Os neurônios olfatórios captam os odores através de receptores específicos e uma cascata de reações químicas gera um sinal elétrico, ou seja, despolarização. Daí o sinal viaja pelo nervo olfatório até o bulbo olfatório e depois ao cérebro.
e o cérebro interpreta os cheiros e os associa a emoções e memórias. Sabe quando você está com aquele resfriado fortíssimo ou aquela gripe fortíssima, que você está com o nariz entupido e não consegue nem sentir o cheiro direito das coisas, nem o gosto? Isso ocorre porque há uma ligação entre os sentidos da gustação e da olfação. Uma vez que o sabor dos alimentos não depende apenas do paladar, gustação, mas também do olfato. Isso ocorre porque quando comemos, moléculas voláteis dos alimentos viajam da boca para o epitélio olfatório, através de vias retronasais, localizadas na parte posterior da cavidade oral. Tal interação explica por que a percepção dos sabores é reduzida quando estamos gripados ou com o nariz entupido. Essa integração ocorre, pois os sinais do sistema gustatório e olfatório convergem no córtex orbitofrontal, uma região do cérebro responsável pela percepção combinada dos sabores e dos aromas. Isso significa que o cérebro não percebe o gosto e o cheiro de forma separadas, mas sim como uma experiência sensorial integrada. Quando mastigamos os alimentos, moléculas voláteis são liberadas na boca. Essas moléculas viajam pela via retronasal até o epitélio olfatório, onde são detectadas pelos neurônios olfatórios. O cérebro integra essas informações com as dos botões gustatórios, para formar a percepção completa do sabor.